Muito bem, meus queridos, voltamos agora para aquele bate-bola, jogo rápido, né não, Totá? É isso aí, galera. A gente tá falando sobre o quê? Peixe já, olha. Criação de jacaré. Então, galera, essa é a aula 11.2. Exatamente. Fica de olhinho na tela que a gente vai pegar os principais assuntos e daqui a pouco tem aí as atividades para vocês fazerem. Diretor, aumenta a tela aí para nós. É isso aí, galera. Então, a aula 11.2, a gente falamos sobre o manejo e a criação de jacarés. Falamos o quão importante é conhecer a biologia desses animais, porque se tratam de espécies silvestres, diferentes de outros tipos de criações que nós já comentamos aqui. Então, esses animais, eles são ótimos nadadores, vivem em grupos, em regiões de água, né, rios, lagos e pântanos. A expectativa de vida aí chega até 100, de 80 a 100 anos, pode chegar até 6 metros e 300 quilos. Um pedacinho, né? Então, esses animais, eles têm preferências, né, nos locais para postura, no ambiente, o encontro, né, tem todo um ritual de acasalamento, né, professor, como a gente descreveu na aula. Perfeito. Ele fica rodeando ali a fêmea, tá? E esses animais, existe uma legislação para que você identifique qual é a sua intenção. Eu quero para fins de reprodução, eu quero para fins de, sei lá, comercialização da carne. Ou você reproduz a carne ou você reproduz o couro, tudo. Mas tem 3 sistemas. Sim. Independente desses 3 sistemas, essa legislação é para quê, pessoal? É no intuito somente de manutenção da espécie. Como assim, professor? Manutenção da espécie porque você vai ter que devolver para o ambiente um percentual. E também, o que você vende é para manutenção de todo, igual lá no Vale do Cunhã, que tem toda uma estrutura, para manutenção da estrutura, manutenção das pessoas que tem que pagar aquela pessoa, aquele criador, entendeu? Mas tem uma outra. Qual é a outra? Se na sua propriedade você fez o levantamento, você viu que existe alguns jacarés ali, já tem lá na sua propriedade, você pode se beneficiar disso? Você tem que chamar o IBAMA para ele fazer. É o IBAMA. Não é um engenheiro agrônomo, não é um zootecnista, não. Agora sim, é uma pessoa do IBAMA, porque se trata de animais silvestres, eles vão fazer o levantamento, eles vão falar, você tem capacidade para poder utilizar aquele ambiente para criar, para manter aquela espécie e utilizar de uma forma muito cuidadosa, colocar grades para visitação, só observar. Você ganhar alguma coisa com isso. Ou se você for reproduzi-los, né? Ou trabalhar com a reprodução deles dentro de cativeiro, dentro de estabelecimento. Isso aí é todo cuidado. Aí não é o agrônomo, não. Pode ter o veterinário, mas são os veterinários especializados naquele tipo de animais silvestres. Igual arara, papagaio, tá bom? E quais são esses sistemas? Nós temos o rancher, o farming e o hasting. Eita. Professor, volta lá rapidão. Ah, tá. Então aqui no primeiro, no rancher, você tem trabalho com os ovos ou os filhotes. No farming, você vai trabalhar com as fêmeas ou os machos, e vão se reproduzir dentro já de cativeiro. E o hasting, quando você vai fazer um abate, uma captura lá no ambiente natural, tá? Então, isso para o controle aí populacional. É uma caçada controlada, tá bom? Tudo tem que ter um controle. Para retirar os ovinhos, só 15% podem ser retirados, lembra? Então, perfeito. Vamos, prof. Em relação ao manejo, cerca de 30 ovos são postos anualmente por cada fêmea e essas fêmeas têm o hábito de circular em torno do ninho para proteger. Então, como a gente falou, os adultos são muito territorialistas e as fêmeas elas têm esse cuidado parental. Vem pra cá, prof. Ah, tá. Então, meus queridos, agora é o momento que vocês vão ficar fazendo atividade aí, ó. Mas don't worry, não se preocupe, daqui a pouco nós vamos voltar para fazer as correções dele. Já, galerinha. Tchau, tchau. E aí, galera? Deu tudo certo nas atividades? Eu espero que sim, porque... Foi rapidinho, né? Foi. Eu falei rápido demais, né? Quando a gente começa a fazer as atividades, meus queridos, nossa, o tempo passa tão rápido, né? Impressionante. Mas, ó, não se preocupe. Agora é o momento que a gente vai deixar as questões aí na tela, não é isso? Eu vou dar
Não, eu vou ler as questões, a Tatá vai ler a resposta dessa vez e nós dois vamos comentar. Mas, ó, não precisa estar igual, não precisa estar idêntico. Só toma cuidado com uma coisa, pessoal. Ah, professor, não usei essas palavras, mas eu escrevi o significado. Bota entre parênteses. Aí a língua portuguesa explica, né? Tem que ver o contexto. Questões fechadas, também. Nós vamos explicar por que não foi a alternativa A. Só foi a alternativa C. Não foi a B, foi a C. Não foi a D, foi a C. Não foi a E, foi a C. E se você não conseguiu entender, a gente volta. Volta lá pro slide, né, Natália? Sim. Então, meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Questão de número 1 da nossa atividade. Tira dúvidas. Plim, plim, plum. Já vem de lá para cima agora. The question 1. A portaria 132/88 de 5 de maio de 1988, em seus artigos 1 e 6, considerando o que diz a Lei 5.197 de 1967, 3 de janeiro, regulamenta os criadouros destinados à reprodução da fauna silvestre com finalidade econômica. Como em outras atividades de criação, como qualquer gado, ave, bababá, o manejo de jacaré, o bababá é 10, pode ser realizado em 3 formas. Professora, eu não vou conseguir escrever isso na prova, não. Acho que se a gente jogar essa questão na prova, professores estão com dificuldade de falar que de escrever. Você não tem problema não. Na atividade você olhou lá e você já sabe quais são, né? Na hora da prova, a gente coloca ali pra você marcar, justificar, fazer alguma coisa assim, né? Pra não dificultar tanto a sua vida. É aquele negócio, Tatá. Vai ver que o nosso estudante não conseguiu escrever, não, mas ele falou assim, prof. Eu descrevi. Eu pego os ovos, coleto uma porcentagem dos ovos da natureza. O outro, eu trabalho com os exemplares, macho e fêmea. E o outro é caça. Não é isso? Pode. Aí vamos... O que a gente tem que estar falando, né? Não colocou... Controle populacional. Controle populacional. Ei, sabia que tem pouco do mato aqui? Sim. Aqui na área que depois da ponte de Porto Velho, e tem essa possibilidade de fazer isso. Eu lembrei quando estava explicando do porco do mato. Sempre vai estar relacionado a controle populacional, né? quantidade de indivíduos daquela população, daquela espécie, e o que está acontecendo. Porque, gente, tudo na natureza tem que ser controlado. Né? Quando há um descontrole, esse descontrole populacional foi provocado por uma ação humana? Foi. Aí o que acontece? A gente tem que intervir também. Se não foi você que provocou, então você também tem que intervir. Não, mas o porco do mato, na verdade... Não, eu tô falando no geral. Sim, mas o porco do mato é porque não tem Predador? Isso. A população dele aumentou muito. O que foi que aconteceu com o predador? Não, é porque não tem. Eles não vão daqui, eles vieram de fora. O manejo reprodutivo de jacaré. Tá cheio aqui. De papo amarelo. Caimã lá. Desculpa. O manejo reprodutivo de jacaré de papo amarelo, caimã lá, deverá ser iniciado já na formação do grupo reprodutor, com animais adultos, sadios, bem instalados e bem alimentados. Para isto é necessário, antes de tudo, a realização de um procedimento. Que procedimento é este e como você vai realizar esse procedimento? Então, a gente tem aí a sexagem, tá? A identificação da sexualidade, do sexo, na verdade, né, desse animal. Como não há esse dimorfismo, a diferença entre o macho e fêmea, assim como as larvas também, né? Você precisa fazer um toque na região da cloaca. E ao realizar esse toque, você vai perceber, se for o macho, obviamente, a presença do pênis, tá? E aí, depende aí da espécie, que existem algumas espécies, não estou dizendo que é no caso do jacaré, mas o pênis, ou que a gente chama de hemipênis dessas espécies, eles têm um formato diferente, tá? Questão
Question 3, prof. The question 3. O que vem a ser o manejo sanitário em uma criação de jacarés? O que será isso? Eu nunca ouvi falar nisso. Brincadeiras à parte. Tem esse nome, pois a maior preocupação é com a saúde dos animais. Então, manejo sanitário está relacionado ao bem-estar saudável desse animal. Então, a gente tem que lembrar da questão da higienização, né? Da alimentação, do acondicionamento desse alimento, como é que é a entrega, não, professor? Do material. Da oferta desse alimento. Oferta e procura, é isso? Oferta e procura? Isso. Não, oferta e procura não. É oferta que você vê tá no criador, né? Nessa fase, é melhor ter cuidado na coleta e incubação. Lembrando que as baixas temperaturas causam a morte do embrião e as temperaturas causam doenças das espécies, tá bom? Então, a temperatura para esses animais ela é muito importante, tanto no período de incubação, quanto no período, na questão aí dessa higienização, desse controle sanitário, tá bom? Tá bom! 4. Quais as mudanças de comportamento no ritual da cópula dos jacarés? Essa cópula foi interessante. Então vamos lá, gente. Vamos! O macho, ele vai fazer o quê? Contornar, querido. Vai contornar, vai começar a circular, vai cirandar a fêmea. Ele vai dizer assim, olha, meu amor, estou interessada em você. E aí ele vai começar a fazer esses circuitos. E vai reduzindo, até chegar bem pertinho da fêmea. E ele vai manter nesse movimento sempre o narizinho dele para fora. A gente consegue já observar que a posição dos olhos, posição dos narizes desses animais é na região mesmo superior. Porque eles entram na água, vão lá na profundidade, depois eles submergem e aí as suas narinas ficam fora para eles pegarem o ar, né? E o que acontece? Eles estão ali fazendo esse movimento, sinalizando para a fêmea que chegou o momento que ele está interessado, e aí a fêmea vai ou não, né? Porque pode ser que ela não queira. É verdade. Dê uma sacudida de rabo nele e vai embora, tá? Mas se ela estiver interessada, prof, eles vão começar os dois a emitir sons. E nessa sonorização romântica, eu tô romantizando tudo aqui, né? O que vai acontecer? O macho vai se encurvar e vai passar por debaixo da cauda da fêmea. E aí, então, eles vão unir as suas cloacas e aí vão acasalar. Isso. Perfeito? Perfeito. E isso vai acontecer tanto no ambiente natural, quanto também no ambiente do criador, artificial, né? Isso. The question 5. Os jacarés têm um focinho grande e placa ósseas na barriga. Ao nadar, faz um movimento ondulante com a sua cauda. São carnívoros, vorazes e gostam de tudo que vem pela frente, como peixes, mariscos, mamíferos, répteis, aves, etc. Certo. Sua expectativa de vida é E pesagem. Nossa, sua expectativa de vida e pesagem aproximadamente, respectivamente, é de 100 a 150 anos, a idade. Essa é aquela questão que o aluno vai da observação do aluno, né? Se ele estava prestando atenção. Ou Porque não. se ele prestou atenção, ele bate o olho e pum, vai dar certo. Vai na certa. Uau! De 80 a 100 anos, com 300 quilos. De 50 a 80 anos, com 450 quilos. De 65 a 90 anos, com 200 quilos. De 80, a alternativa E, de 80 a 150 anos a 250 quilos. Pessoal, professor, I don't remember now. Vamos aqui aos poucos. Gente, quando eu li, me lembrou de uma pessoa, tartaruga. Não é uma pessoa, me lembrou de um exemplar. A tartaruga. É muito próximo, né?
E aí, você é muito próximo à tartaruga? E aí, o que vocês acham? Não sei se os estudantes vai que eu esqueci. Eles têm um material lá e voltaram e viram, né? Sim. Mas não seria, e não poderia estar entre esse menos de 100, não pode ser. Não pode ser menos de 100, não pode ser mais de 100. Então a gente já tira várias alternativas aí. Não pode ser menos e nem mais de 100. Então tira a E, a D, A e a C. Poxa, só sobra. Se eu for com esse pensamento, sobra a D. Pelo amor de Deus, será que eu errei? Porque eu lembro que era por aí. Ai, Senhor! Misericordioso! Olha, eu vou dizer, fiquei também assim, mas eu falei, gente, eu lembro que era parecendo tartaruga. E eu não fui, ainda esqueci de falar sobre o quilo, porque vai que você não lembra o quilo, o peso dele. Mas eu lembrei da tartaruga, eu falei, tem que ser 100. Isso é um peso aproximado, né? Que você pode pegar exemplares mais pesados, com certeza. Tá bom, galera? The question 6! Vamos lá. Questão 6. Para se evitar a grande perda de ovos por contaminação ou quebra de temperatura durante a incubação natural em cativeiro, é aconselhável o uso de incubação artificial. Pô, passa um pouquinho aqui, Prof. Ó, nós estamos falando de evitar perdas. Se você é o criador, se o seu foco são esses ovos, é óbvio que você vai tentar minimizar ao máximo. Então, o que está sendo sugerido? Que você, para evitar essas contaminações, né, na queda da temperatura, danificando o metabolismo desse animal ali dentro desses ovos, você vai fazer a incubação artificial. E você precisa de cuidado. Estou certo ou errado, Prof? Tá perfeito até aí. Não, nós estamos fazendo a leitura do texto, né? Sim. Estamos para poder colocar a resposta. Por exemplo, sabemos que, dependendo da posição do ovo, tem que ser retirado com a mesma posição para que não ocorra a inviabilidade. Por exemplo, cheguei lá, eu mudei a posição do ovo, Prof, mas cheguei lá na incubadora, a umidade está perfeita, a temperatura, mas não vingou. Por quê? Porque você alterou o movimento, a posição que o ovo estava. Lembra que no texto a senhora falou assim... Tem que desculpa, eu me botei no lugar de estudante. Eu estou... Você é um aluno. Porque eu falei assim, nós estamos fazendo aí a imagem do texto. Você está grifando, para evitar o que pode ocasionar a perda dos ovos, a inviabilidade, é só quebrar? Não, eu lembro que a senhora, eu lembro que a senhora... Eu incorporo. Meu querido estudante, você tem que lembrar que nós, então, falamos que para muitos fatores, a umidade, a posição, não é isso? Quebra, o movimento de transportar até lá, pode ocorrer uma quebra, uma rachura no ovo. Tá certo o que você estava falando. Ok. Aí o que a gente lembra em relação aos ovos? Eles são porosos, né? Todo ovo é poroso. Esses animais... Então requer uma respiração, uma troca gasosa. Existe uma distribuição, para cada espécie, existe uma distribuição de... eu esqueci aquela componente nutritivo. Vitelo. E eles têm uma distribuição para cada grupo. Os répteis, os anfíbios, os mamíferos. Verdade. Então, a gente, aqueles ovos oligolécios, né? Dentro daquela vibe ali. Isso. Então, quando a gente modifica isso, por isso que a gente falou na aula, pode tirar foto, para que você não perca nenhum detalhe, que às vezes os nossos olhos nos enganam, né? E aí você faz esse manejo bem direitinho para acomodá-los do jeitinho que estava, tá bom? Então, quais os cuidados exigidos nessa intervenção? Os ovos devem ser retirados no ninho até o 5º dia após a postura, preferencialmente 48 horas. A manipulação deve ser feita sem alterar a posição inicial e com as mãos limpas. O transporte pode ser feito em uma bandeja com fundo de areia. Pra não ter impacto, né, Prof? Isso. Meus queridos,
Foi muito bom estar com vocês nesse dia que nós estamos finalizando a nossa aula, mas ó, daqui a pouco, né, Tatá? Voltamos. A gente volta com mais outro assunto para vocês. Tchau, tchau, galera. Beijo.